Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui. Eu sou o evangelista Rafael e a gente vai continuar a falar sobre os Salmos, né? Vamos fazer um pequeno estudo, um pequeno devocional e uma oração no final. A gente parou no Salmo de número 2, dos versos 7 a 12, que dizem assim: Ele declarou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu os governarás com cetro de ferro e os despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Irmãos, o salmista vai nos ensinar algumas coisas e preste atenção. Neste salmo, ele está se referindo ao Messias como seu filho. A expressão hoje eu te gerei pode ser entendida como uma referência à encarnação ou à ressurreição de Jesus Cristo, quando ele foi declarado Filho de Deus, né? O Filho de Deus em poder, como diz Romanos 1,4. E isso vai reforçar a divindade e a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Segunda coisa, a herança das nações. Deus prometeu dar ao Filho a herança das nações. Prometeu dar todas as nações da terra a Jesus Cristo, né? E a posse de até os confins da terra. Isso é uma referência à autoridade universal de Jesus Cristo. Como Filho de Deus, ele tem autoridade para governar sobre todas as coisas. Ou seja, ele é realmente o Senhor Jesus. E o que é o cetro de ferro? Ele é um símbolo de autoridade e poder. E é usado aqui para descrever a autoridade que o Filho de Deus terá sobre todas as nações. Ele vai governar com justiça, ele vai governar com equidade e ele vai esmagar toda e qualquer oposição. Quando Jesus passar a reinar, não tem democracia. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas ele governa e ele é Senhor. Quarto ponto, a sabedoria dos reis e juízes. Este salmo também ele vai se dirigir aos reis e juízes da terra. O que a gente pode dizer como os governantes, os presidentes, as autoridades terrestres, exortando eles a serem prudentes e se deixarem instruir. A autoridade que Deus dá aos líderes, e toda autoridade é determinada por Deus, seja ela boa ou ruim. Se é boa, é para a bênção do povo. Se é ruim, é para o julgamento do povo. Mas toda a autoridade que Deus dá aos líderes vem com a responsabilidade de governar com sabedoria e com justiça. Todas elas. E se o governo é ruim, se o governante é mau, se o governante não obedece às leis do Senhor e oprime o seu povo, Deus o julgará. Deus o condenará. Deus vai requerer da mão dele a responsabilidade que lhe foi dada. Quinto ponto, servir ao Senhor com temor. O Salmo vai concluir com uma exortação para servir a Deus com temor e com a alegria. Irmãos, principalmente os que têm algum tipo de poder de governo, sirva ao Senhor. Se você é pai da sua família, sirva ao Senhor. Se você é algum líder dentro de uma empresa, dentro de alguma área da sua vida, se você possui liderança, o primeiro ponto é sirva o Senhor. Isso é básico na sua vida, principalmente se você for um líder. E o Salmo diz para nós servirmos a Deus com temor e alegria. Por que isso? Porque, primeiro, a nossa autoridade, a autoridade que nos foi dada, ela veio de Deus. E Deus vai requerer isso das nossas mãos.
E quando nós servimos ao Senhor, Ele guia a nossa liderança para uma liderança justa, uma liderança harmônica, e tudo isso vai convergir para a glória de Deus. Nós devemos reconhecer a autoridade de Deus e o seu poder e nos alegrar na sua presença. Isso inclui obedecer os seus mandamentos e confiar nele, ter plena confiança em Deus. Estes versos, eles vão nos lembrar, irmãos, da autoridade e do poder de Jesus Cristo como Filho de Deus. Como cristãos, como crentes, nós temos o privilégio, e que privilégio, de sermos chamados de filhos de Deus por meio da nossa fé em Jesus, como diz João 1,12. Isso significa que temos acesso a uma herança divina, que inclui as nações da terra, os seus recursos. E como filhos de Deus, a gente tem um papel muito importante a desempenhar na construção do reino de Deus. E para desempenhar esse papel, que é anunciar a vinda do reino de Deus, você pode contar com todo o apoio e a provisão que o Pai nos dá. Você pode contar com todo o apoio de Deus. No entanto, esse apoio, ele vem se nós servirmos a Deus com temor e tremor. Por fim, esses versos vão nos lembrar que a ira de Deus é real, que realmente a ira um dia se manifestará. Estamos hoje no tempo da graça e vivemos na graça de Deus, e Deus tolera muitas coisas por paciência, mas um dia a ira dele irá se manifestar. Isso nós devemos temer e respeitar. Mas se nos submetermos a ele e colocarmos a nossa confiança no Filho, nós seremos abençoados e protegidos. Então, irmãos, portanto, vamos beijar o Filho e confiar nele para guiar os nossos passos e nos ajudar a cumprir o nosso propósito nesse mundo. Que o Senhor possa nos conceder sabedoria e discernimento para viver de acordo com a vontade dele. Vamos orar? Pai, nós oramos e pensando nesse salmo, Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para governar as áreas que o Senhor colocou na nossa mão, as áreas de liderança que nós temos. Pai, eu estou orando aqui, Pai, para pais, para mães que têm autoridade sobre os filhos, pais que têm autoridade sobre a casa, líderes de empresa, líderes de igreja, Senhor. Líderes, Senhor, em várias áreas da vida. Nos dê autoridade, Pai, nos dê sabedoria para nos guiarmos segundo a Tua vontade. E que essa autoridade que o Senhor nos deu seja guiada por Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a beijar o Filho, para não perecermos na Tua ira. Nos dá sabedoria, discernimento e alegria no Espírito, Senhor, todos os dias da nossa vida, para exercer o papel que o Senhor confiou em nossas mãos. Pai, nós oramos e agradecemos, Pai, pela Tua imensa provisão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por assistir até aqui. E, por favor, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau.